Josué capítulo 7. Eu gosto que os irmãos acompanhem a mensagem com a Bíblia aberta, amém? Hoje a gente fala a Bíblia aberta, mas outros irmãos têm alguns instrumentos mais modernos do que a Bíblia, não sei, iPad, não sei o que mais, iPod, tanta coisa aí. Então, mas pode abrir isso também, não tem problema não, tá? Ou liga o seu instrumento aí. O importante é nós estarmos com o texto nas mãos para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Aleluias. Josué capítulo 7. O título da mensagem que eu vou estar pregando nesta noite é Transformando fracassos em vitórias. Transformando fracassos em vitórias. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, pois por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi.
E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que são escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Que Deus abençoe a sua bendita palavra nos nossos corações. Vamos ver, talvez a palavra mais adequada seria a palavra conquista. É o livro das conquistas. Sabemos que Moisés guiou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, mas foi Josué que foi esse instrumento de Deus para introduzir o povo de Deus, a nação de Israel, à terra da promessa, à terra de Canaã. E Josué liderou este povo por 30 anos, ele tinha 80 anos quando recebe esta missão de introduzir o povo na terra de Canaã, e falece com 110 anos. Mas o período de conquista da terra de Canaã foi mais ou menos uns 7 anos. E é interessante que havia 7 nações ali na terra de Canaã: Jebuseus, Heteus, Fariseus, Heveus, todos estes eus ali. Parece que em cada ano um destes eus estava sendo expulso. E nós vemos muitas vitórias. Vitória de Israel, de Josué, sobre todos estes povos. E a única derrota que encontramos nesse período de conquista da terra de Canaã é esta que nós lemos aqui no capítulo 7, sobre um povo pequeno, um povo insignificante. A primeira cidade que eles conquistaram foi a cidade de Jericó, cidade antiga, cidade forte. Deram 7 voltas e clamaram pelo Senhor, e as muralhas ruíram, e eles expulsaram, venceram os habitantes daquela cidade. Depois vão agora conquistar essa pequena cidade de Ai, onde tinha em torno de 3.000 pessoas. Insignificante a cidade, diante da cidade de Jericó. E é nesta pequena cidade de Ai que Israel sofre então a sua derrota, uma derrota vergonhosa, quando foge diante dos habitantes de Ai, e mais ou menos 36 soldados ou homens de Israel é morto pelos habitantes de Ai, e todo aquele povo que vai, mais ou menos, todos os soldados, eles correm vergonhosamente. E esse fracasso da nação de Israel, leva Josué a um estado de quebrantamento, de desespero, de grande ansiedade, conforme nós lemos aqui. Na sua oração, ele sente confuso, sente perturbado, diante desta vitória de Israel, diante da pequena cidade dos habitantes de Ai. Mas ele vai e busca o Senhor, prostra-se perante o Senhor, seu Deus, diante
da arca do Senhor, juntamente com todos os líderes da nação de Israel, os anciãos, os príncipes de cada uma das tribos, para clamar o Senhor. E quando estão nessa posição de quebrantamento, então o texto sagrado diz que Deus fala com Josué para se erguer e se levantar. E mostra que a causa daquela derrota é que havia pecado ali no meio de Israel. Um dos soldados de Israel, conforme vemos o texto, de nome Acã, havia transgredido a ordem de Deus. Porque quando Deus mandou destruir a cidade de Jericó, Deus também deu esta ordem que destruísse todos aqueles bens, não cobiçasse o ouro, a prata, as vestes especiais. E este soldado de nome Acã, então pega uma barra de prata, uma barra de ouro e veste especial, esconde isso na sua tenda. E segundo o texto sagrado, a causa principal desta derrota de Israel contra os habitantes de Ai foi por causa do pecado de Acã. Mas, meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando ele sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito, a vontade de Deus. E esta derrota aqui de Israel, de alguma forma, conduziu ou levou Josué com os anciãos da nação a serem mais cautelosos e não sofrer mais nenhuma derrota durante todo aquele período de conquista da terra de Canaã. E por causa disso, então, eu escolhi como título da mensagem, Transformando Fracassos em Vitória. E eu gostaria de ler algo que eu li algum tempo atrás sobre esse grande cientista, Albert Einstein. Diz: Albert Einstein foi expulso de uma escola em Munique porque não tinha interesse em seus estudos. Ele foi reprovado em um exame que tinha por fim admissão em uma escola politécnica em Zurique. Mais tarde candidatou-se para monitor ou assistente, mas foi rejeitado. Tornou-se então tutor de alguns meninos em uma pensão de Zurique, mas logo foi mandado embora. Porém, o fracasso não conseguiu mantê-lo derrotado. Ele sempre tentou de novo e em seu devido tempo não apenas se realizou, mas também passou a ser reconhecido como um dos maiores gênios da humanidade. Eu li alguns anos atrás a biografia de Abraham Lincoln. Eu fiquei encantado com aquilo, porque não conhecia àquela altura aquela história. E aquele homem candidatou-se primeiro a vereador de uma cidade americana, perdeu, depois candidatou, parece, para deputado estadual, perdeu, candidatou para governador, perdeu, e candidatou-se para presidente e foi eleito. Ele não desanimou. Meus queridos irmãos, e esta experiência triste aqui da nação de Israel, como eu disse, redundou numa experiência de bênçãos futuras. Esse fracasso os conduziu em várias vitórias. E eu fiquei pensando nessa história e meditando primeiro nas causas desse fracasso aqui de Josué diante dos habitantes de Ai. Provavelmente a primeira causa do fracasso foi a própria euforia dos judeus diante da vitória dos habitantes de Jericó. Eles conquistaram aquela grande cidade, viram a manifestação do poder de Deus, Deus fazendo as muralhas daquela cidade ruírem por terra, vencendo todos os moradores, eliminando todos os moradores de Jericó, com exceção da meretriz Raabe e da sua família, que creu no Deus de Israel. Então, diante desta vitória, eles estavam muito eufóricos, muito animados. E agora diz: que este povo, os habitantes dessa pequena cidade de Ai, não vamos nem levar todo o exército de Israel, vamos levar alguns 3 mil soldados, é o suficiente para vencer estes inimigos. Isso é muito perigoso, porque Deus tinha dado uma ordem para Israel no Pentateuco, que quando a nação saísse para guerrear, independente do tamanho da cidade, dos inimigos, devia levar todos os soldados de Israel.
com exceção daqueles que tinham plantado uma vinha, ainda não tinha comido do fruto da vinha, com exceção daqueles que estavam noivos ou eram recém-casados, então esses não deviam ir à guerra, mas todos os outros soldados de Israel deveriam ir à guerra. E eles ficaram muito empolgados, diante da vitória da conquista de Jericó, que quando vão conquistar a cidade de Ai, em vez de levar todo o exército de Israel, levam um número insignificante. E isso, meus queridos irmãos, realmente tem sido causa de derrota na vida de muitas pessoas. Depois de uma vitória, as pessoas ficam às vezes tão eufóricas, tão animadas, tão entusiasmadas, que não têm as precauções, não têm os cuidados devidos, não busca a orientação de Deus, a direção do Senhor. Isso é muito perigoso, e é perigoso na vida de qualquer pessoa aqui neste mundo. Tenha cuidado. Você teve uma vitória, teve um sucesso, não se contente com isso, vá em frente, continue lutando, continue buscando, porque isto é fundamental nas nossas vidas. Outra razão desse fracasso foi subestimar o poder do inimigo. Esse inimigo não é nada para nós, basta 3.000 soldados, é suficiente para vencer os habitantes dessa cidade. É uma cidade pequena, provavelmente uma cidade pacata, e isto é outra coisa muito perigosa, quando nós subestimamos a capacidade do adversário, do inimigo. O apóstolo São Paulo é muito claro quando se ensina em Efésios capítulo 6, quando ele diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para ficar firme contra todas as astutas ciladas do inimigo. O inimigo é terrível, o inimigo arma ciladas, e nós precisamos ser precavidos, precisamos ser cuidadosos, e não podemos subestimar o poder do adversário, o poder do inimigo. E eles não tiveram o cuidado necessário, a cautela necessária, e disse: isso aqui é fichinha para nós vamos destruir, vamos eliminar com facilidade estes inimigos. E tem esta experiência triste de virar as costas para o inimigo, ver 36 soldados de Israel caindo morto, Israel fugindo agora diante dos habitantes de uma pequena cidade. Isso deixa Josué apavorado, deixa Josué preocupadíssimo, porque diz: os habitantes desta terra vão saber que nós fugimos diante dos habitantes dessa pequena cidade, eles vão se animar, eles vão se fortalecer na batalha contra nós, e vão nos destruir. Ah, Deus, por que o Senhor nos deixou, não nos deixou do outro lado do Jordão? Nós podíamos ficar ali onde ficaram duas outras tribos ali, lá onde nós conquistamos aqueles rei de Og, rei de Bazã, podíamos ficar ali, mas nós entramos nessa terra, agora seremos mortos pelos inimigos. Ele está desesperado, meus queridos irmãos, e essa confiança exagerada, ele é muito perigosa. O versículo 3 diz: e voltaram a Josué aqueles que foram ver a cidade, e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3.000 homens a ferir Ai, não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Que coisa triste, meus queridos irmãos, quando nós realmente subestimamos o poder do inimigo, essa confiança exagerada, demasiada na nossa força. Eu estava lendo o texto de Josué, fiquei pensando, por que Deus mandou Israel rodear 7 dias a cidade de Jericó, e no 7º dia dar 7 voltas? Eu fiquei pensando que enquanto eles estavam rodeando aquela cidade, um dia após outro dia, eles deviam estar refletindo: é o Senhor que vai nos dar a vitória, é Deus que vai destruir os muros desta cidade. E foi realmente a ação de Deus, foi o poder de Deus. Segundo historiadores, os muros caíram para fora e não para dentro, como se Israel chegasse com toras de pau e batesse naquele muro e os muros caíssem para dentro, mas os muros caíram para fora. Foi a ação de Deus, foi o milagre.
o milagre de Deus. E provavelmente, uma das razões de Deus mandar o povo rodear 7 dias, para eles refletissem sobre isso, que é Deus que ia dar a vitória para o seu povo. E eles, ao 7º dia, após dar a 7ª volta, eles deviam clamar pelo Senhor, gritar pelo Senhor. Mas agora, quando vão lutar contra aqui, não dão nenhuma volta, não oram, não gritam pelo Senhor, não clamam pelo Senhor, e eles pensam que podem vencer pela sua própria força. É muito perigoso, meus irmãos, quando nós temos essa confiança exagerada na nossa força. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal o seu Deus e aparta o seu coração do Senhor, como disse Jeremias no capítulo 17. Maldito o homem que confia no homem. O confiar no homem não é confiar na palavra de outro homem, é confiar em si mesmo, e faz do seu braço mortal o seu Deus e aparta o seu coração do seu Deus, meus queridos. E outro problema aqui é o fato de não esperar em Deus, antes de Deus dar a ordem, a orientação para eles avançarem. Eles estão eufóricos. Na cidade de Jericó, houve toda uma instrução de Deus, houve uma direção de Deus, houve uma orientação de Deus. E esse é muito perigo, mas é perigoso demais na nossa vida, principalmente dos cristãos mais antigos, não sei se eu posso dizer mais experientes. Às vezes o cristão novo, em tudo ele depende de Deus, ele ora a Deus, ele busca orientação de Deus, mas parece que depois de um tempo a gente pensa, mas eu já tenho experiência para isso, eu não preciso tanto orar para isso aqui, eu não preciso buscar a orientação de Deus, e nós vamos agindo segundo a nossa inteligência, segundo a nossa razão. Nós já estamos eufóricos com algumas experiências que tivemos, algumas vitórias que nós tivemos, e sempre queremos fazer a coisa do mesmo jeito, da mesma forma. Meus queridos, porque deu certo naquela experiência, então agora a gente vai agir sempre da mesma forma. E não busca orientação, não busca a direção de Deus. Esta foi outra causa do fracasso, da derrota de Israel. Eles não buscaram a orientação de Deus. Eles não esperaram no Senhor nosso Deus. Não houve uma revelação, não houve uma direção do Senhor para eles. Eles desobedecem ao Senhor. E por último, a desobediência às ordens de Deus, como vemos claro, esse soldado de Israel, Acã, comete esse pecado, esconde o ouro, a prata e tudo aquilo. Se a nação tivesse, se os líderes de Israel, os príncipes de Israel, se Josué, se eles tivessem orado a Deus e consultado a Deus antes, certamente Deus levantaria um homem, um profeta de Deus, e tinha muitos homens de Deus, e ia dizer, olha Josué, não vá para a guerra, tem pecado aqui em Israel, e podia eliminar aquele mal antes da derrota. Não precisava ter aquela experiência triste, mas infelizmente eles não consultam o Senhor, então tem essa derrota. E agora Josué está totalmente aflito, desesperado, conforme nós vemos no texto bíblico aqui, dizendo, Deus, por que o Senhor nos colocou nesta terra? Por que o Senhor nos fez atravessar o Rio Jordão? Por que o Senhor abriu o Rio Jordão para nós passarmos o rio? Era melhor ficar do outro lado. Agora vamos perecer. Está num estado de desânimo, meus queridos irmãos. Mas, meus queridos, que coisa preciosa. Quando o próprio Deus fala com Josué, manda Josué tomar as providências necessárias para que Israel continue, então, as suas conquistas da terra de Canaã. E é interessante, meus queridos irmãos, as mudanças de atitude aqui que nós encontramos, tanto em Josué como em Israel, para esta vitória. Alguém diz que o maior erro que uma pessoa pode cometer é cometer o mesmo erro uma segunda vez. Mas, queridos irmãos, aqui não. Então, Josué vai para a presença de Deus, agora recebe a orientação do Senhor, nosso Deus, e a coisa muda, essa situação tão triste, e eles agora conseguem a vitória pelo Senhor. Então, meus queridos irmãos, a primeira mudança de atitude aqui, é que nós não podemos cair nesse espírito de Josué,
de desistir. Não há mais esperança, era melhor ter ficado do outro lado do Jordão, do que entrar nesta terra. Agora nós vamos ser derrotados pelos inimigos, pelos cananeus, porque eles vão ficar sabendo que nós corremos, que nós fugimos diante dos habitantes de uma pequena cidade, a cidade de Ai, que devia ter talvez 1.500 pessoas, porque levam apenas 3.000 soldados para a guerra. Eles não iam levar menos do que os habitantes daquela cidade. Era uma pequena comunidade, meus queridos irmãos, e Josué está realmente desanimado, mas Deus o fortalece para ele não desistir, porque nós não podemos desistir, meus queridos irmãos. Amém? Nós não somos, diz o apóstolo São Paulo, daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a preservação da nossa alma. Amém? Nós não podemos desistir. Como é linda aquela história de Davi, quando ele está juntamente com os filisteus, e agora os amalequitas e aquele povo invade a cidade de Ziglag, onde estão as esposas de Davi e de aqueles soldados lá, e leva tudo aquilo cativo. E quando Davi chega naquela cidade com o exército, a cidade tinha sido queimada, não tem nada, não tem mulher, não tem criança, não tem alimento, tinha levado tudo. E a Bíblia diz que aquele povo chora até não ter força mais para chorar. E aqueles homens agora revoltados resolvem matar Davi. Mas o texto sagrado diz que Davi se fortaleceu, ele se reanimou no Senhor seu Deus, aleluia. Ele não desistiu, ele buscou força em Deus, ele se fortaleceu em Deus, ele se animou em Deus, ele se confortou no Senhor seu Deus, e Deus deu a vitória. Nós não podemos desistir diante de um fracasso, meus queridos irmãos, porque se nós tivermos uma atitude de fé, de confiança, de reconhecer o nosso erro, de reconhecer a nossa falta de sabedoria naquela decisão passada, nós podemos buscar graça em Deus e nos fortalecer no Senhor nosso Deus, aleluia. Não podemos desistir. O maior instrumento do diabo, a maior força de Satanás, é levar as pessoas ao desânimo, a desistir, que não há mais esperança. Mas, meus queridos irmãos, para isso nós precisamos ir para os pés de Deus. É isso que fez Josué com os príncipes de Israel. Eles foram para a presença de Deus, prostraram-se diante da arca de Deus, em choro, em oração e quebrantamento, buscando a presença maravilhosa do Senhor. Em Deus sempre há uma saída, meus queridos. Amém? Em Deus há solução, em Deus há esperança, em Deus há vitória, meus queridos irmãos, aleluia. Como transformar o fracasso em vitória? É agir, meus queridos irmãos, em harmonia com a vontade do Senhor nosso Deus. Não é agir na nossa força, não é agir na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa astúcia, não é subestimar o inimigo, é colocar os olhos no Senhor. Como os olhos do seu servo e da serva estão fitos nos olhos, nas mãos do seu senhor, da sua senhora, assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus. Davi diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E agora, quando eles agem em harmonia com a palavra de Deus, quando agem em obediência à palavra do Senhor nosso Deus, aleluias, todos aqueles habitantes de Ai são destruídos. E é impressionante que quando eles vão para a batalha, leva agora, na segunda vez, leva todo o exército de Israel. Todos os soldados vão para aquela guerra. Isto é muito significativo. O povo de Deus precisa estar unido, meus queridos irmãos. Não é um povo ir para a guerra e outro ficar descansando, piquenique. Nós estamos numa batalha. E todos nós estamos nesta guerra.
Amém? Alguém disse que nós não estamos aqui num piquenique espiritual. Nós estamos numa guerra, numa batalha contra as trevas, contra o inimigo. E é interessante que Deus queria então todo o seu exército, mesmo que fosse uma comunidade tão pequena como a da cidade de Ai, todos os soldados de Israel participando desta guerra, desta batalha. E na segunda vez, eles vão em harmonia. A palavra do Senhor. Não são 3.000 soldados, não são 300 soldados, 10.000 soldados, 50.000 soldados, são mais de talvez 400.000 soldados. Tinha 600.000 homens de 20 anos para cima. E agora vão todo o exército, numa pequena comunidade. Isso traz uma lição preciosa para nós, para a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos unidos, ninguém é simplesmente um espectador aqui. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o exército de Deus. Nós precisamos nos unir na oração. Nós precisamos nos unir na consagração. Nós precisamos nos unir na evangelização. No trabalho de Deus. Nós estamos aqui para destruir todos estes zeus, todos estes inimigos, e Deus não quer que o seu exército sofra derrota, mas para isso o povo de Deus precisa estar unido nesta batalha, meus queridos irmãos. E agora eles agem em harmonia com a palavra do Senhor. Não age na euforia, não age na força da sua carne, não age segundo sua inteligência, a sua razão. Para quê? É tão pequena a comunidade, talvez não passa de 1.000 homens. Vamos levar 3.000 homens? 3 homens é suficiente para matar cada um daqueles homens. Então para que levar todo o exército? Mas esse era o pensamento humano, meus queridos irmãos. E se quisermos transformar os nossos fracassos em vitória, primeiramente, meus queridos irmãos, nós não podemos desistir, mesmo que soframos uma derrota ou um fracasso. Eu não vou me prostrar, eu vou me erguer. Se eu me prostrar, eu vou me prostrar na presença de Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou me humilhar aos pés de Deus, eu vou me arrepender na presença do Senhor, eu vou falar com Deus, eu vou consultar o Senhor, porque há um perigo muito grande de nós nos conformarmos no fracasso. Deus, não tem mais esperança, o Senhor não cumpriu a tua palavra, o Senhor permitiu que fôssemos derrotados, fracassados, como a história de Albert Einstein. Ele não desistiu, meus queridos irmãos, aleluia. Cada derrota que Abraham Lincoln sofria, ele candidata para vereador, perde, agora eu vou candidatar para deputado, perde para deputado, candidata para governador, perde para governador, candidata para presidente, e tornou-se um dos maiores estadistas da história americana. É gente que não desiste, meus queridos irmãos, é gente que vai à frente, mesmo quando sofre uma derrota, ele vai para a presença de Deus, ele crê que Deus pode agir e pode mudar a sua história, como de fato muda, meus queridos. Aleluias ao Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, aleluia. E o impressionante dessa história é que Josué entendeu que a disciplina e esse juízo de Deus tornou-se numa grande expectativa de uma esperança de uma vitória. É impressionante como termina o texto aqui. O texto de Josué 7 termina dizendo assim: e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permaneceu até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Essa palavra Acor no hebraico significa tribulação, significa desgraça. O nome do vale tornou-se um provérbio em Israel. O vale da tribulação, o vale da desgraça. Mas o nosso Deus é um Deus que tem esta capacidade de transformar a desgraça em graça, de transformar a tribulação em bênçãos. Muitos anos depois, Deus usa um profeta de nome Oséias, que traz essa palavra. Diz o Senhor: e lhe darei o vale de Acor por porta de esperança. Meus queridos irmãos, o vale da desgraça, o vale da angústia, o vale da tribulação, Deus transforma num vale da esperança. Aleluia. Deus é poderoso, meu querido irmão, minha querida irmã,
para transformar o vale de Acor, da sua tribulação, da sua angústia, da sua desgraça, num lugar chamado Vale da Esperança, Vale da Bênção, Vale da Libertação. Ele é poderoso para transformar o fracasso de qualquer um em vitórias. Quando nós paramos, avaliamos a causa ou as causas do nosso fracasso. E Josué faz isto. E Josué entendeu que eles foram derrotados, primeiramente, por causa da euforia de uma grande vitória. Segundo, por subestimar o inimigo. Terceiro, por uma confiança exagerada neles mesmos. Quarto, por não consultar, não buscar a orientação de Deus. E quinto, porque o pecado estava no meio do povo de Deus. E o pecado é uma desgraça. O pecado traz frustração. O pecado traz morte. O pecado traz separação. O pecado traz humilhação. O pecado tira a força do povo de Deus. Mas quando eles vão para a presença de Deus, elimina o pecado, agem em harmonia com a palavra do Senhor nosso Deus, age na direção gloriosa do Senhor, Deus transforma o fracasso em vitória, porque a partir daquele momento, Josué conquistou as 7 nações que estavam na terra de Canaã, sem sofrer nenhuma derrota, meus queridos irmãos. Vitória e vitórias, vitória após vitória. Toda a nação unida, as 12 tribos, quando saía, nós sabemos que Deus repartiu a terra antes da conquista. Diz, esse pedaço aqui, esse território aqui é da tribo de Judá, esse é de Benjamim, esse aqui é de Rúben, esse aqui. Mas quando eles iam conquistar a terra de uma tribo, todas as outras 11 tribos iam para a conquista. Deus permitiu, talvez isto aqui, para que Israel se tornasse mais forte, mais unido. E Deus permite às vezes que soframos alguma derrota no caminho, para nos humilharmos, para confiarmos mais no Senhor nosso Deus, e estarmos mais unidos do que nunca, meus queridos irmãos. E o Espírito Santo falou no meu coração, Deus tem bênção para a sua igreja. Deus tem bênção para esta igreja, mas para a gente desfrutar essas grandes vitórias de Deus, a vitória aqui não é matar inimigo hoje, a vitória, meus irmãos, é resgatar vidas que estão indo para o inferno e trazer para a luz maravilhosa de Jesus, trazer para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. E nesta batalha contra o inimigo não é físico, o inimigo é espiritual, é Satanás, são os demônios, são os principados, as potestades. E nesta batalha, meus queridos irmãos, nós precisamos estarmos unidos, nós precisamos de uma vida de pureza, de santidade, nós precisamos buscar o Senhor, nos humilhar na presença do Senhor, irmos unidos e conquistar vidas para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas como pessoa, você pode também, meu querido irmão, pela graça de Deus, se você tem experimentado algum fracasso, alguma derrota, você não vai ficar prostrado, em nome do Senhor Jesus. Você vai se erguer em nome de Jesus, você vai se fortalecer em Deus, você vai se animar em Deus, você vai se consolar em Deus, como fez Davi, e a vitória de Deus virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se alguma coisa que parece que está trazendo uma derrota para você, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja uma crise financeira, seja o que for, a vitória vem. Glória a Deus, que maravilha. Quando eu vi o Daniel aqui, né? Cadê o Daniel? Que então, Daniel passou um momento de luta. Não foi, Daniel? Ele vai dar o testemunho aqui qualquer hora.
desemprego, fez concurso, passou, não era chamado, mas ele chegou com um semblante diferente. Está até mais bonito. Você já era muito bonito, hoje está mais bonito. A Vitória, cadê a Cláudia? Está aí também? Cadê? Está não? Ah, que pena, né? Mas que bom, louvado seja Deus, já está no seu emprego, e a vitória de Deus vem, e aquele aparente fracasso, derrota, vai redundar, Daniel, em muitas experiências de bênção, de vitória e vitória após vitória na sua vida e na tua vida também, meu querido irmão. O que Josué fez? Primeiramente, prostrou-se perante o Senhor. Depois agiu, eliminou o pecado. E depois foi segundo a direção de Deus. É isso que você vai fazer. É isso que vamos fazer. E vamos começar ficando de pé e orando a Deus. Em nome de Jesus. Aleluias ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias ao Senhor nosso Deus. Bendito seja Deus. Aleluias. Talvez eu fui mais inspirado a pregar essa mensagem, não tem nada a ver. Mas nessa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu cometi um grande erro quando saí, porque eu saí minhas pressas, muita coisa, e eu acabei levando apenas um livro para eu ler. E eu gosto de ler. Daí eu fiquei frustrado, não tem nada para eu ler aqui, só tinha livro em inglês lá. Daí a Adna que tinha ido, tinha 2 livros em português. E eram esses livros de autoajuda. E foi tão bom, pastor, Olho do Tigre, Olho do Tigre. Alguém já leu esse livro? Quem já leu Olho do Tigre? Aqui. Eu li esse livro e outro livro com esse título aqui. Oba, Problemas. Amém? Problemas, já leu esse, Edson? Interessante. Mas esse Olho do Tigre é interessante. No final ele conta a história de um chileno, irmão do Chile. Um homem que se tornou muito rico, dono de empresa de aviação. E aquele homem ficou muito rico. E quando ele ficou rico, ele começou a desprezar a esposa, o seu filho e os seus próprios pais. Ele só se envolveu realmente nos prazeres e tudo aquilo. E um dia ele estava no seu avião, e aquele avião sofre um acidente, e ele perde os seus movimentos, as pernas, é queimado, e aquele homem agora não tem os pais por perto, não tem a esposa que já havia abandonado, não tem o filho, e aquele homem está em desespero. E ele sente dores horríveis ali no hospital, muitas dores, mas dores terríveis. E ele recebe aquele medicamento de morfina lá para aliviar aquelas dores. Ele está sozinho e ele diz, eu vou aumentar isso aqui, e eu vou então me suicidar aqui, tirar a sua vida, porque ele não suportava. E quando ele está pensando em fazer aquilo, ele vê uma foto do seu filho. E o filho está sorridente ali. O filho que ainda a foto do filho criança, que agora já era um adulto. E aquele sorriso do filho deu força para aquele homem não suicidar. E aquele homem com muito esforço consegue sair daquela situação, consegue posteriormente se locomover, através de pernas mecânicas, andar, restaura toda a sua riqueza. E esse homem é convidado para dar palestras hoje no mundo inteiro. O homem que aparentemente não havia mais nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. Mas quando contempla o sorriso do seu filho e da criança, diz, eu vou mostrar para o meu filho que é possível ser diferente. Volta agora, tem consideração com os pais, tem consideração com o filho, a vida é radicalmente mudada. Eu fiquei tão impressionado com esse testemunho, meus queridos irmãos. Se isso é possível na vida de um homem, me parece não é um homem cristão, mas que o sorriso de um filho lhe dá força. Agora pensa no sorriso do nosso Deus, que dizendo para você, filho, eu te amo. Nem tudo está perdido. Há esperança, há solução, há refúgio em mim, há vitória em mim. Você pode me buscar. Buscar-me-eis e me acharei, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu farei mudar a vossa própria sorte, diz o Senhor. Quem sabe entrou aqui alguém nessa noite meio esmorecido, desanimado. Essa derrota vai transformar em vitória. E experiências maravilhosas. E vitórias virão sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu não vou pedir às pessoas para vir aqui à frente hoje, não. Aí mesmo onde você está. Você e Deus agora. Você e Deus. Fale com Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Disse, Deus, eu quero estar olhando para o Senhor.
Eu não quero confiar na minha força, na minha sabedoria, na minha capacidade, mas eu vou buscar força no Senhor, sabedoria no Senhor, discernimento no Senhor, direção no Senhor, graça no Senhor Deus Todo-Poderoso. E pelo teu poder, Senhor, eu serei um vencedor. Eu serei mais do que vencedor, como diz a tua palavra, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Se há necessidade de confessar qualquer pecado, pecado que traz desgraça, que traz miséria, que traz confusão, que traz frustração, que traz vergonha, faça isto em nome de Jesus Cristo, porque Deus está sempre pronto para nos perdoar, para nos purificar. Nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por estes momentos aqui na tua presença de culto, de louvor, de adoração ao teu santo nome, de meditação, ó Deus, na tua bendita e gloriosa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque no Senhor sempre há esperança, mesmo no vale de Acor, no vale da desgraça, no vale da miséria, o Senhor pode brotar ali a esperança, a salvação, a libertação, a restauração pelo teu glorioso poder. Deus Santo, toma cada vida que está aqui nesta noite nas tuas mãos. Dê a graça de sermos perseverantes, de sermos, ó Deus da glória, ousados em crer no Senhor, em confiar no Senhor, em buscar nosso Deus, a tua presença bendita e gloriosa. Abençoe a tua igreja, aqueles que quem sabe entraram aqui abatidos nesta noite, diante de um problema, quem sabe um problema grave, de uma enfermidade, uma crise dentro da casa, da família, uma crise existencial, seja o que for, meu Senhor Deus da glória, que o teu santo e glorioso Espírito, nesta noite possa, Senhor, operar um milagre na vida de cada um, ajudando cada um a se reanimar, a se fortalecer, a se vigorar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoe a tua igreja, que a tua igreja também seja uma igreja unida, Senhor, unida no trabalho do Senhor, o trabalho do teu reino aqui, de propagar, de anunciar o evangelho, de realizar, meu Senhor, a tua obra, seja com cada um. Ó Deus, declaramos no nome de Jesus a bênção do Senhor sobre os teus filhos, a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Senhor Deus da glória, muda a nossa história, a história da tua igreja, de maneira que esta igreja seja uma igreja ousada para conquistar vidas para o teu reino, para a tua glória. Abençoe-nos, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo. Não deixa, Senhor, cometermos os mesmos erros, Senhor. Ó Deus, dê uma mente renovada, um coração renovado, um espírito renovado, Senhor, na tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e diga assim: Senhor Deus, eu te agradeço, porque a minha vida está nas tuas mãos. Eu pertenço ao Senhor. Deus, dirija os meus passos. Orienta-me, Senhor, nos teus caminhos. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Amém.